A preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente alcança. Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão. Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão uma tipografia. As três coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Seja cortês com todos, sociável com muitos, íntimo de poucos, amigo de um e inimigo de nenhum. Toma conselhos com o vinho, mas toma decisões com a água. 3 pessoas são capazes de guardar um segredo, se 2 delas estiverem mortas. O fracasso quebra as almas pequenas e engrandece as grandes, assim como o vento apaga a vela e atiça o fogo da floresta. Pessoas que são boas em arranjar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa. Ser humilde com os superiores é obrigação, com os colegas é cortesia. Com os inferiores é nobreza. Quem se apaixona por si mesmo não tem rivais. Escreve as ofensas na areia e os benefícios no mármore. Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós. Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. Para quem ama, qualquer sacrifício é alegria. Um bom exemplo é o melhor sermão. Aquele que tiver paciência terá o que deseja. Paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. Ama os teus inimigos, porque eles falam-te dos teus defeitos. Cedo na cama, cedo no batente. Faz o homem saudável, próspero e inteligente. Tudo que começa com raiva acaba em vergonha. Você pode adiar, mas o tempo não posterga. Cuidado com as pequenas despesas, uma fenda diminuta pode fazer afundar um grande navio. Para te contentares, olha para os que possuem menos do que tu, e não para os que possuem mais. Nunca houve uma guerra boa nem uma paz ruim. Procura nos outros as qualidades que eles possam ter, em ti, procura os defeitos que certamente tens. Aquele que acreditar que o dinheiro fará tudo pode bem ser suspeito de fazer tudo por dinheiro. Onde mora a liberdade, ali está a minha pátria. A experiência é uma escola onde são caras as lições, mas em nenhuma outra os tolos podem aprender. Neste mundo nada pode ser dado como certo, à exceção da morte e dos impostos. A alegria é a pedra filosofal que tudo converte em ouro. Os investimentos em conhecimento geram os melhores dividendos. Aos 20 anos, a vontade é soberana, aos 30, o espírito, aos 40, a razão. Se os homens são tão maus com a religião, como seriam sem ela? Um menino que sofre e se indigne diante dos maus tratos infligidos aos animais, será bom e generoso com os homens. São os olhos das pessoas que nos destroem. Se todos fossem cegos exceto eu, não desejaria roupas requintadas. Casas requintadas nem mobília requintada. É mais fácil resistir ao primeiro dos nossos desejos do que a todos os que o seguem. Se você pretende ser rico, pense em economizar tanto quanto em ganhar. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial. A amizade é semelhante a um bom café, uma vez frio, não se aquece sem perder bastante do primeiro sabor. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. A sabedoria das mulheres não é raciocinar, é sentir a moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes.
mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Mesmo a mulher mais sincera esconde algum segredo no fundo do seu coração. É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Quanto mais amor temos, tanto mais fácil fazemos a nossa passagem pelo mundo. Todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Não há garantias. Do ponto de vista do medo, ninguém é forte o suficiente. Do ponto de vista do amor, ninguém é necessário. A paciência é a fortaleza do débil e a impaciência a debilidade do forte. A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem, belo. É tudo quanto agrada desinteressadamente. Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. A felicidade não é um ideal da razão, mas sim da imaginação. Age de modo que consideres a humanidade tanto na tua pessoa quanto na de qualquer outro, e sempre como objetivo. Nunca como simples meio. O homem é o único animal que precisa de trabalhar. A inumanidade que se causa a um outro destrói a humanidade em mim. O desejo é a autodeterminação do poder de uma pessoa pela imaginação de um fato futuro. Que seria o efeito desse poder? O mesmo acontece ao mérito e à inocência. Perde-se, desde que deles nos sustentemos. Age de tal forma que a máxima do teu querer possa valer em todo o tempo também como princípio de uma legislação geral. O princípio da finalidade não é constitutivo, mas regulador. A geometria é uma ciência de todas as espécies possíveis de espaços. Se vale a pena viver e se a morte faz parte da vida, então, morrer também vale a pena. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Lembre-se de esquecer, avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. Duas coisas povoam a mente com uma admiração e respeito sempre novos e crescentes: o céu estrelado por cima e a lei moral dentro de nós. Pensamentos sem conteúdos são vazios, intuições sem conceitos são cegas. O sonho é uma arte poética involuntária. Há uma lógica curiosa e convincente, mesmo no mais perverso pensamento humano. A educação é o maior e mais difícil problema imposto ao homem. O céu estrelado por sobre mim e a lei moral dentro de mim. Os homens libertam-se pouco a pouco da brutalidade. Quando de nenhum modo se procura intencionalmente nelas conservar, acredite em milagres, mas não dependa deles. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. O sábio pode mudar de opinião. O idiota nunca. Se o homem faz de si mesmo um verme, ele não deve se queixar quando é pisado. Tudo o que não puder contar como fez, não faça. É precisamente ao conhecer seus limites que a filosofia existe. A liberdade é conseguida obedecendo à lei ou confrontando-a. Nas trevas, a imaginação trabalha mais ativamente do que em plena luz. O que não podemos curar devemos suportar. Cada coisa tem o seu valor. Ser humano, porém, tem dignidade. Se não ama, faça como se amasse. Se uma coisa é boa por si só, ela não depende de qualquer resultado. O Estado cumpre o seu objetivo quando assegura a liberdade de todos. Sapere aude. Tenha coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. O belo é o que agrada universalmente, ainda que não se possa justificar intelectualmente. Como o caminho terreno está semeado de espinhos, Deus deu ao homem 3 dons: o sorriso, o sonho e a esperança. Não há virtude tão forte que esteja salvo da tentação. Experiência é percepção compreendida. A razão humana é atormentada por questões que não pode rejeitar, mas também não pode resolver. A morte, ninguém pode experimentá-la em si mesma, pois experimentar é da alçada da vida. Só é possível percebê-la nos outros. A liberdade é aquela faculdade que aumenta a utilidade de todas as demais faculdades. A religião é o reconhecimento de todos os nossos deveres como preceitos divinos. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento.
Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial. A lógica não pode ir mais além. Nenhuma pedra de toque lhe permite descobrir o erro que atinge não a forma, mas o conteúdo. O que merece respeito em mim é que sou capaz de obedecer. E com vocês não será diferente. A aparência designa a apresentação de um objeto admitido como diferente do que é na realidade. O direito é a coação universal que protege a liberdade de todos. As qualidades sublimes infundem respeito. As belas amor, que esta lei consigna à minha existência. E que, em vez de ser imitada às condições e aos limites desta vida, se alarga até ao infinito. Não se pode aprender filosofia. Tão só se pode aprender a filosofar. Negar a liberdade é tão impossível para a mais abstrusa filosofia quanto para a mais simples razão humana. A experiência é um conhecimento empírico. Isto é um conhecimento que determina um objeto por percepções. Sempre considere todo homem como um fim em si mesmo, e nunca o use meramente como um meio para seus fins. Duas coisas me inspiram profundo respeito: o céu no alto e o universo moral interior.